Se você assistiu o filme O Lobo de Wall Street, deve lembrar que eles fizeram o IPO, a oferta inicial de ações de uma fábrica de sapatos chamada Steve Madden. Steve Madden, fundador dessa fábrica, e rendeu uma cena hilária que a gente vai botar aqui no vídeo. Steve Madden. Steve. You remember those ads? E coube ao CEO da Steve Madden dar uma dica do que pode ser da economia brasileira na era Trump e como algumas empresas aqui podem ter uma valorização expressiva dali para frente. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Ligando os Pontos, podcast do Monitor do Mercado que vai ao ar todas as quintas-feiras no nosso YouTube e na home do portal Terra. Se você não está inscrito aqui no canal, esse é o momento de se inscrever e já deixa o joinha aí para o vídeo chegar a mais gente. O YouTube adora essas coisas. Quando a gente fala do YouTube, quando a gente clica, curte e compartilha, ele acaba entregando para mais gente e a nossa ideia aqui é chegar ao máximo de pessoas que a gente puder ajudar com as opiniões, com as situações que a gente traz aqui semanalmente. O republicano Donald Trump vai voltar à Casa Branca. Foi eleito na semana passada e será o presidente da maior economia do mundo. E os seus investimentos com isso? E a sua vida financeira com isso? Bom, coube ao CEO da Steve Madden, o dono da fábrica de sapatos hypada, trazer informações delicadas e que podem te ajudar a encontrar bons investimentos no Brasil daqui para frente. Mas antes de eu te explicar o que o sapateiro das estrelas tem a dizer sobre o Brasil, eu preciso que fique bem claro para você que dinheiro não some, ele muda de mãos. De toda a mudança das cotações, das moedas, das ações, das bolsas mundiais, o que acaba acontecendo é que elas mudam de preço de acordo com a migração do dinheiro para lá e para cá. A criação de novas riquezas responde a muito pouco da valorização dos ativos no mundo financeiro e no mundo real. O que acontece é que os grandes investimentos vão para lá, vão para cá e com isso as cotações vão andando. E outro ponto que precisa ficar claro para a gente entender esse caminho do dinheiro é que a maior parte das vezes esse jogo de rouba-monte, né, de dinheiro vai todo para lá, o dinheiro vai todo para cá, parte do seguinte pressuposto: onde eu posso ter mais retorno correndo o risco que eu estou disposto a correr. Assim como você tem que fazer na hora de definir os seus investimentos, os grandes investidores têm que fazer na hora de definir para onde vão os bilhões, os trilhões do mundo. E quando os gigantes decidem para onde vai a bolada, é onde começa a pintar a oportunidade. Com a eleição do Trump, por exemplo, logo no dia da eleição, o dólar caiu. O dólar caiu porque a eleição do Trump foi uma nova certeza para o mercado. Então, a partir de uma certeza, né, eles não tinham mais dúvida de quem seria o próximo presidente dos Estados Unidos, com essa certeza, os grandes investidores puderam direcionar os seus investimentos, olhar onde eles poderiam ter mais retorno, de acordo com o risco que eles queriam tomar. E o dinheiro começou a fluir de novo. E aí, entendendo isso, vamos começar a olhar para os dados. Calma que eu já chego no caso do Steve Madden. Mas vamos olhar os dados primeiro. Ainda que o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tenha aumentado as tarifas para os produtos chineses nos Estados Unidos, como o Trump promete fazer, as exportações da China para os Estados Unidos estão no maior patamar nos últimos 3 anos. Elas nunca tiveram tanto volume. Aqui os dados foram 500 bilhões de dólares por ano, pelo menos, nos últimos 3 anos. Isso dá 2 trilhões e 800 bilhões de reais de produtos chineses entrando nos Estados Unidos a cada ano. Só pela comparação, isso equivale ao PIB da Noruega inteiro em um ano, de acordo com os dados do Banco Mundial. E o que está saindo da China e entrando nos Estados Unidos? Praticamente 1/4 de todos esses produtos que chegam valendo 500 bilhões de dólares. 1/4 desses itens são relativos a equipamentos eletrônicos e peças eletrônicas, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas. Isso engloba os chips necessários para tudo que a gente tem, né? Todas essas bugigangas que a gente carrega no pulso, no bolso, celular, computador, carro, máquina fotográfica,
tudo precisa de chip e os chips saem da China em sua grande parte. Mas não é só chip, não é só tecnologia. Os materiais, peças plásticas, brinquedos, peça de borracha, vestimenta, sapato, tudo isso entra numa conta bilionária. Ou seja, um quarto, a gente já falou, é mais focado em tecnologia. Agora tem todo o resto, que é um volume tremendo que chega nos Estados Unidos todo ano. E ampliar as tarifas dos produtos chineses nos Estados Unidos leva a uma coisa muito específica: inflação. Quando você aumenta o custo das coisas, quando você aumenta o custo de itens que são a base da produção num ambiente tão focado em consumo quanto os Estados Unidos, você diretamente está levando inflação para os Estados Unidos. As empresas americanas não produzem na China porque o CEO decidiu isso da noite para o dia. Produzem na China porque é mais barato produzir lá. Levar para os Estados Unidos essa produção vai gerar custo, e custo que às vezes é alto demais para a empresa conseguir arcar. Então isso vai ser repassado, obviamente, para o consumidor. Ao repassar para o consumidor, você gera inflação, e a inflação é o que toda a economia tem tentado combater desde a volta da pandemia de Covid. E pensando nesse caminho, da tarifa gerar inflação, é que a gente mostra que não se sustenta o discurso de que aumentar as tarifas para a China vai gerar emprego nos Estados Unidos necessariamente. Porque se você aumenta a tarifa para o produto chinês, você aumenta o custo aumenta a inflação vai ser combatida com o quê? Com o aumento da taxa de juros. E o que o aumento da taxa de juros gera? Desemprego. Então você fala que vai combater o desemprego aumentando tarifas, mas o aumento de custo de vida gera desemprego. Então não tem como ter um raciocínio linear que leve a esse resultado de aumentar empregos nos Estados Unidos, aumentando tarifas dos produtos chineses. O que está acontecendo então? Qual é a realidade por baixo do discurso? Os Estados Unidos têm medo de perder a hegemonia global, de deixar de ser a maior economia do mundo. E quem ameaça a maior economia do mundo hoje é a China. Sabe quem não ameaça a maior economia do mundo hoje? Todos os outros países, exceto a China. Então o único medo dos Estados Unidos real não é o desemprego lá avançando pelos produtos chineses. E isso é um medo compartilhado pelo Trump, pelo Biden, pelo Obama, por todos os presidentes que ocuparam a Casa Branca nos últimos anos. Eles têm medo de que a China torne-se o maior player mundial da economia. E o jeito de combater isso, já que os Estados Unidos não estão conseguindo crescer num ritmo para deixar a China para trás, é jogando casca de banana no adversário. No caminho da China, agora terão tarifas caríssimas, altíssimas, para que ela não consiga se fortalecer como economia global. E é nesse caminho da China, nessa tentativa de atrapalhar o caminho da China, que surge oportunidade para o Brasil. O CEO da Steve Madden, a marca de sapato que vale 3,3 bilhões de dólares, ela vale mais que a Uzi Minas, ela vale mais que a CSN aqui no Brasil. Pois é, o CEO da Steve Madden anunciou 2 dias depois da eleição do Trump que ele já estava tocando marcha para tirar a produção da China. Ele viu essa chance das fronteiras subirem, ele viu essa chance das tarifas aumentarem e ele falou: eu estou saindo da China o mais rápido possível. E como é que ele vai fazer isso? Gerando emprego nos Estados Unidos? Levando a fábrica para lá? Não. Ele já anunciou que ele tem olhado espaços no Camboja, Vietnã, México, Brasil e alguns outros países. Ou seja, a turma está entendendo que os Estados Unidos, o próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai aumentar as barreiras para a entrada de produtos chineses, não para a entrada de produtos estrangeiros. Então a gente tem a chance das empresas que produzem na China e querem vender para o mercado americano começarem a olhar outros emergentes, onde nós estamos aqui acenando e esperando uma injeção de dinheiro estrangeiro nos últimos tempos. 2/3 de toda a produção da Steve Madden vem de fora dos Estados Unidos. Criar uma fábrica lá e começar do zero a produção inteiramente americana é inviável. E ela está longe de ser a única empresa a precisar fazer essa readequação da produção. Isso vai bater na porta de muita gente, principalmente desses produtores do varejo. E as empresas brasileiras que estiverem preparadas para fazer uma parceria real com empresas americanas, que estiverem preparadas para gerar uma produção aqui que interesse ao mercado americano, que possam assinar, carimbar, levar adiante a produção nacional
para um mercado americano, essas empresas elas têm grande chance de despontarem nos próximos tempos. E essa pista que a Steve Madden deu ao decidir sair da China e procurar espaço no Brasil, eu acho que ela devia estar na mira de todo investidor procurando oportunidade no Brasil. Esse é o recado que eu tinha para essa quinta-feira. Eu acho que esse caso da Steve Madden é só o começo de algo que a gente vai ver muito mais forte nos próximos meses e nos próximos anos. Se esse vídeo te ajudou a ligar uma lanterninha ali, ligar uma luz amarela em relação aos seus investimentos e a olhar com outro viés para aquilo que você vem fazendo em relação ao seu dinheiro, deixa a curtida aqui. Se não está inscrito no canal, se inscreve e aproveita e manda o vídeo para mais gente que pode ter interesse em discutir os caminhos do dinheiro do mundo inteiro. A gente está aqui toda quinta-feira. Se quiser deixar um comentário também, será sempre muito bem-vindo e até semana que vem. Thank you.